Se o Estreito de Hormuz fechar, nós estamos... porque o petróleo vai para $200 o barril, a gasolina vai para 10, 12 dólares, 12 reais o litro, com o Estreito de Hormuz fechado. E depois de subir não desce mais. Tá? Para isso, nós temos uma solução criada por um gênio chamado Ernesto Geisel, o homem que depois de Getúlio, depois de Médici, os três gaúchos, Arthur da Costa e Silva, que morreu precocemente, tomou o seu lugar Emílio Garrastazu Médici. Esse Garrastazu, inclusive, isso é basco. Esse nome é basco. Tá? Emílio Garrastazu Médici, e que teve como seu presidente da Petrobras Ernesto Geisel, que na época o Brasil era mal servido por essas empresas aí, pelas 7 irmãs, que hoje são 4, Texaco, Esso, Shell, todas elas, Atlantic, todas elas simplesmente só queriam servir gasolina nas capitais, e olhe lá, no interior, talvez só de São Paulo e do Rio, e olhe lá. Então, Geisel, como presidente da Petrobras, cria a Petrobras Distribuidora. Em apenas um ano, com a força do Estado, com o poder do Estado, com a mão pesada do Estado, se torna a maior distribuidora de combustíveis do Brasil. E os brasileiros de todo o Brasil começaram a ver postos de gasolina, de verdade, no Amazonas, em tudo quanto é lugar. Começou a acabar a indústria do tambor vazio, cheio de gasolina e de óleo diesel para os rincões, vendidos a 2 vezes, 3 vezes seu preço. O Brasil começa a se integrar através da Petrobras Distribuidora, orgulho nacional. Foi doado por desse Paulo Guedes para a quadrilha dele mesmo, hoje se chama Vibra. A obra para transformar o Brasil em algo decente, e muito que está aí do outro lado da tela, até assistindo aqui a mim, bateu palmas, por causa desse energúmeno, desse presidente analfabeto que a gente tinha, e um mercado financeiro igual o Paulo Guedes. Venderam não só isso, venderam refinarias. E hoje, se afundar 4 navios no Estreito de Hormuz, todo o combustível dobrar de preço. O poder estratégico da energia que nós tiramos da terra, graças a grandes brasileiros, como Getúlio Vargas, como Juscelino, como João Goulart, porque todos eles fizeram a Petrobras crescer, mas ninguém chegou aos pés de Geisel. Geisel não fez só isso. Geisel fez muito mais do que isso. Geisel fez o pró-álcool. Pró-álcool, que é realidade, ir num carro, ir ali e colocar um óleo, botar uma gasolina, botar um combustível, e você pode botar como combustível o álcool. Álcool hidratado, renovável, pouco poluente, tirado da terra, nosso, 100% nosso. Álcool hidratado, leva água, ótimo, ele fez isso. Ele botou usinas nucleares aqui, rasgou o contrato com a Westinghouse dos Estados Unidos. Nos últimos, tirando ele e Itamar, nos últimos 50 anos, foi o único homem de peito, de culhão, para mandar uma banana para eles. Rasgou aquilo ali, botou a Siemens. Aí nós temos 2 usinas, Angra 1 e 2. Tudo isso em 5 anos, não espalha não. Fala para Dilma não. Aquela... Fez só isso? Não. Não. Fez muito mais. Descobriu a bacia de Campos. Investiu na Petrobras. A Petrobras era uma empresa que produzia 3 pinicos de óleo por dia no Recôncavo Baiano, ali em frente a Aracaju, em umas plataformas marítimas. Marítima não, uma plataforma dentro d'água, Poço Seco. Aquela produção
pequena, a gente vai para o mar e a gente acha a primeira grande província petrolífera, Bacia de Campos. Campo de Garopa, 1974, Petrobras 2, aqui você tem a história na cara, não precisa de livros atrás, não preciso de canudos pendurados na parede, eu preciso isso aqui, e eu tenho, graças a Deus. Desculpe a falta de modéstia, porque modéstia é meu filho e modéstia era meu pai, tá? E meu irmão também, que Deus tem em bom lugar, ele e meu pai. 77, primeira plataforma marítima Verdade Brasileira, plataforma PGP Uno, plataforma de garupa número 1. Abrimos para o mundo. Em 1987 eu entrei na Petrobras. 10 anos de produção na Bacia de Campos, eu entro ali. Fiquei ali 16 anos embarcado. 16 anos, não são 16 dias. Peguei amor, peguei orgulho para aquela empresa. Por isso que eu não aceito quando eu chego aqui e bato de cara com esse tal de... Já falei, desafio ele para qualquer lugar para vir discutir de petróleo. Vim aqui falar. Lava sua boca para falar da Petrobras, rapaz. A Petrobras que Geisel deixou foi uma Petrobras caminho à autossuficiência. Durante a história, criaram 13 refinarias na Petrobras. O PT foi fazer 2 e roubou 5. E aí veio a Lava Jato e tentou mais 3 para eles. Ao invés de concluir e botar na cadeia quem tem que ser colocado, não. Para tudo, sabota o Brasil e que seja justificativa para a gente destruir a Petrobras. Por isso que a Lava Jato não é nacionalista. E nem bolsonarista que vive enrolado num plano verde e amarelo dizendo que é patriota, batendo continência para a bandeira americana e saudando a bandeira de Israel. Porque hoje nós estamos aqui, olha, economia de guerra. Petrobras nossa. Fernando Henrique vendeu a metade, Lula vendeu a outra. Aceitaram ações de 10, 20, 30 bilhões do mercado americano, foram para lá. Há quanto tempo eu falei? Eu tenho artigo aí, se você procurar o petroleiro Rubem Gonzalez, bota aí, nem sei quando foi, 2014, quase 10 anos atrás, eu dizendo qual era a solução para a Petrobras, era o Brasil recomprar as ações, transformar a Petrobras em nacional 100% para dar dividendos para a gente. Para o governo federal que precisa de dinheiro, para o custeio. Não. Venderam o resto. Dilma vendeu, Lula vendeu, Bolsonaro vendeu, Temer vendeu, todo mundo vendeu tudo. Porque a única coisa que esses fizeram na nova República Brasileira foi vender tudo que foi deixado pelos governos militares e por Getúlio Vargas. Governos militares que eu falo são os 3, porque o primeiro também era entreguista, com Eduardo Gomes, um dos maiores entreguistas, como capitão da nau, mas quando entram esse período, o período que eu já julguei ser um período na história do Brasil, e hoje vejo assustado que foi aquilo que permitiu o Brasil crescer tanto e deu tanto subsídio para esse pessoal continuar vendendo. Continuam vendendo o Brasil aos pedaços, o que sobrou daquilo. Então eu já enumerei aqui, Petrobras Distribuidora, a obra de Geisel, integração nacional, pró-álcool, tirado do nada, do zero. Usinas termonucleares, Verdade, tanto é que temos as que tínhamos naquela época, que começaram naquela época. Petrobras, campos de petróleo, caminho à autossuficiência. Refino, 5 anos, mais 3 anos de presidente da Petrobras. Calou, não. Itaipu Nacional, a maior hidrelétrica do planeta, entregue em 84. Obra de Geisel. Aí depois apareceram os IUPs, educados pela escola de Chicago, de Micago e de Chicago. Tem até falso economista aí, que estava de um lado e depois pulou para o outro, mas continua sendo falso economista. Todos esses neoliberais. Depois algum viu que era melhorzinho dar um pulinho para o lado de cá, né? A gente se vê por aí, como diz a Globo. Como diz a Globo, a gente se vê por aí. Tá aí o quadro, o retrato. Não gosta de mim? Não goste. Me odeia? Pode me odiar, não tem problema. Eu tenho gente que sobra para me amar. Não tem problema não. Tem pelo menos umas 3 ou 4 pessoas que gostam de mim. Então já é o suficiente. Agora, tu não aguenta a verdade, tu não tem subsídio, não tem peito para me encarar? Manda os IUP, manda os economistas. Está aqui agora. Cadê os economistas da Farinha Lima? Cadê? Se o petróleo for para 200 lá, a economia acaba. Sabe por quê? Porque Geisel pensou nisso. Nenhum país é independente sem ser independente em sua energia. A sua capacidade de gerar energia e manter o seu parque
funcionando. Nós saímos do governo Geisel de 35% de PIB industrial para 7% hoje. Nós hoje somos plantador de soja, hoje nós somos um terreirão dos outros. Não que eu não goste do agronegócio, eu acho sensacional. Inclusive, acho engraçado também, porque 70% dos caras que ficaram ricos com o agronegócio, comprado principalmente pela China, odeiam a China, odeiam o comunismo. Vocês deviam vender tudo para os Estados Unidos e, ó, que eles são concorrentes,